A graça e a paz de Jesus Cristo. Seja bem-vindo a este canal que compartilha meditações e reflexões com base nos capítulos da Bíblia. Hoje nós vamos meditar em Eclesiastes, no capítulo 3. Se você caiu neste vídeo, eu te convido a assistir o vídeo de Eclesiastes capítulo 1 e Eclesiastes capítulo 2. No capítulo 1, Salomão fala a respeito do valor da vida. No capítulo 2, Salomão fala a respeito do sentido da vida. No capítulo 3, que nós vamos meditar hoje, Salomão basicamente fala que tudo na vida tem o seu tempo certo, o seu tempo determinado, e que o ser humano muitas vezes não entende o tempo de cada coisa. Vamos fazer aqui a leitura. Versículo 1: Tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Versículo 2: Há tempo de nascer e tempo de morrer, tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou. Versículo 3: Tempo de matar e tempo de curar, tempo de derribar e tempo de edificar. Versículo 4: Tempo de chorar e tempo de rir, tempo de prantear e tempo de saltar. Versículo 5: Tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntar pedras, tempo de abraçar e tempo de afastar-se de abraçar. Versículo 6: Tempo de buscar e tempo de perder, tempo de guardar e tempo de deitar fora. Versículo 7: Tempo de rasgar e tempo de coser, tempo de estar calado e tempo de falar. Versículo 8: Tempo de amar e tempo de aborrecer, tempo de guerra e tempo de paz. Nesses primeiros 8 versículos de Eclesiastes 3, Salomão fala a respeito do tempo determinado para todas as coisas. Vivemos tempos em que muitas pessoas bebem ansiolíticos, medicamentos que servem para controlar a ansiedade das pessoas, porque as pessoas se esquecem que elas ficaram durante 9 meses sendo gestadas para que elas pudessem vir ao mundo. Elas esquecem que cada árvore tem um tempo próprio de maturação. Quando você lança semente na terra, algumas crescem com meses, algumas crescem com alguns anos e outras crescem depois de muitos anos. Cada uma das árvores tem o seu tempo próprio de maturação, e por mais que o homem queira acelerar esse processo e até possa acelerar esse processo com a tecnologia que foi implantada, ainda assim existe um tempo mínimo que não tem como ser passado, não tem como ser vencido e precisa ser respeitado. Mas muitas pessoas querem adiantar o tempo futuro e querem se preocupar, querem se ocupar antecipadamente em relação ao que vai acontecer amanhã. E é por isso que muitas pessoas têm andado com ansiedades, com preocupações, com a mão na cabeça, pensando o que vai ser do meu filho, o que vai ser do meu futuro, o que vai ser da minha vida. Você não tem controle sobre o dia de amanhã. Você não tem controle nem sobre se vai estar vivo até o fim desse dia. Então, o melhor que você pode fazer hoje é fazer aquilo que foi determinado para você fazer agora. Se você tem o seu casamento, o tempo para você se preocupar com o seu cônjuge, de dizer uma palavra de afeto, de amizade, de amor, de companheirismo, é agora. Se você é pai ou mãe, o tempo de você abraçar o seu filho, a sua filha, é agora.
O tempo de você dizer para ele, para ela que você ama e que você gosta muito dele, dela, é agora. Muitas pessoas deixam o tempo da infância dos seus filhos passarem e depois, quando os filhos são adultos, eles dizem: que saudade quando você era criança. Saudade é um sentimento que você tem quando você não fez o que tinha de fazer. Uma pessoa que conheci deixou a sua cidade natal, foi para outra cidade para trabalhar e ficou durante 20 anos ali. De repente, o seu pai faleceu. Ele voltou para a cidade para sepultar o seu pai, retornou e disse: Deus é muito injusto. Agora que eu estava pensando em curtir o meu pai, ele o levou. Um homem que todos os dias se dedica a dizer: quem sabe que se Deus existe ou se não existe? Viveu a vida dizendo: quem sabe que se ele existe ou não existe? Aonde que você viu que ele existe? Onde está Deus? Mas no dia em que foi para a sepultura do pai dele, quando voltou, disse: Deus é injusto. Levou o meu pai sem que eu pudesse curti-lo. Ai, que dor no meu coração, porque eu queria curtir ele agora. Faça o que você tem que fazer pelas pessoas com quem você vive hoje. Olhe para as pessoas que estão à sua volta. Dê um abraço nas pessoas que você precisa abraçar hoje. Perdoe as pessoas para que você possa ter alegria e felicidade. Faça isso pelo seu próprio bem. Quando você não perdoa alguém, significa que você está dentro de uma jaula, dentro de uma prisão, que você está acorrentado a algo que aconteceu no passado, que você está sempre preso a uma ferida e você não quer fechar essa ferida. Perdoe a pessoa, deseje o seu próprio bem. Diga para si mesmo: eu mereço ser feliz, eu mereço ter os meus pensamentos absolutamente livres para me conectar com novas pessoas e para ter uma vida feliz, sem guardar absolutamente nenhuma fardo, sem carregar nenhuma mala, sem carregar nenhuma mochila cheia de pedras que atrapalham o meu crescimento e o meu desenvolvimento. Tudo tem o seu tempo determinado, tem o tempo certo para a criança começar a falar, para começar a comer alimento sólido, para começar a correr, para poder obter a sua licença de habilitação para dirigir um carro e depois para poder começar o seu trabalho. Tudo tem o seu tempo determinado. Tem o tempo em que você pode cuidar do seu filho, de viver com ele, de abraçar ele, de viver com ele. Tem o tempo em que você já não pode mais fazer isso, porque agora ele é um adolescente e ele está descobrindo o mundo e ele precisa romper o relacionamento que ele tem com você, não porque ele não ama você, mas porque agora ele precisa se desenvolver e precisa se firmar para poder formar as suas próprias convicções. Muitas pessoas não entendem, os adolescentes dizem: por que o meu filho agora ficou com revolta? Ele não está com revolta. Ele está tentando processar e entender o mundo. E tudo depende da forma como você conduziu o treinamento que você deu para ele. Se você ficou omisso durante toda a infância dele, ele aprendeu coisas com outras pessoas na escola que você talvez não saiba. E ele precisa processar as informações que ele recebeu em casa e que ele também recebeu do ambiente externo, para ele poder formar o seu próprio conhecimento e entendimento a respeito das coisas. Muitos pais vivem longe dos filhos, longe, e de repente dizem: eu não conheço mais o meu filho, nem sei mais quem ele é, não foi essa pessoa que eu eduquei. Realmente, você não educou. Você nem dedicou tempo para conversar com ele, para conversar com ela, e o tempo passou. E o tempo que era o tempo determinado de você estar buscando conhecimento e instrução para poder passar para o seu filho, você não fez. E agora você fala: eu não conheço ele, eu não conheço ela. Claro que você não conhece porque ele aprendeu com as pessoas do mundo. E agora você precisa e tem um desafio.
conhecer o seu filho e começar a conversar. O que foi que você aprendeu com as pessoas de fora? Vamos agora aproximar a nossa conversa. Então, tudo tem o seu tempo determinado. Há tempo para todo propósito debaixo do céu. Existe o tempo de nascer e o tempo de morrer. Tem pessoas que não pensam na morte. Nós vamos morrer. A reflexão que fica é: como você tem levado a sua vida? Se Deus chamar você hoje, você está pronto para dar contas diante de Deus? Eu só vou deixar essa questão em relação ao tempo de morrer. Hoje é o tempo presente. Tem jovens que dizem assim: quando eu for velho, eu começo a me preparar. Você sabe se você vai chegar à velhice? Todos os dias morrem muitos jovens. Não importa qual a sua idade. Jovens de 17, 18, 20, 22, 23, 25. Todos vamos morrer. Você está pronto para chegar diante de Deus? Se você ainda não está pronto, hoje é tempo de você aceitar a Jesus, se arrepender dos pecados e começar a seguir o reino dele. Existe o tempo de plantar e o tempo de arrancar o que se plantou. Existe o tempo de matar e o tempo de curar. Tem muitas coisas na sua vida que você já deveria ter matado. Por exemplo, as feridas relacionadas a alguém que ficou no seu passado. Mate isso dentro de você. Fala: não, isso aqui tem que morrer dentro de mim. Mate aquilo que tem que sair da sua vida. Existe o tempo de matar e o tempo de curar. Hoje é tempo de você curar aquilo que ficou no passado. Se você trabalhou em um lugar e as pessoas cometeram assédio moral contra você, esqueça isso. Se você viveu em algum ambiente que foi ruim para você no passado, durante o seu tempo de estudo em algum lugar, esqueça isso. Se você teve algumas amizades que foram muito ruins para você e você teve que cortar, ou você está vivendo essas amizades em que você se decepciona, você conta um projeto e a pessoa zomba de você, essa pessoa não é sua amiga. É tempo de você matar, é tempo de você cortar isso. Existe tempo de derrubar e tempo de edificar. Existe o tempo de você derrubar paredes que você construiu no passado para você poder edificar uma nova vida, uma nova experiência. Tempo de chorar e tempo de rir. Talvez você vai chorar para quebrar essas paredes desses relacionamentos que você construiu. Mas é melhor você quebrar agora essas paredes para chegar o tempo do futuro em que você vai ter o tempo de rir. Tempo de prantear e tempo de saltar. Tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntar pedras. Tempo de abraçar e tempo de afastar-se de abraçar. Nem sempre você tem que estar junto com as pessoas que você mais ama. Às vezes, aquela pessoa que você ama muito precisa de um tempo para si mesma. Um tempo para que ela possa se recuperar de algum problema que ela passou e que ela não está bem, e que ela não é uma boa companhia para você, e que ela precisa de ajuda não sua, mas de outras pessoas que são mais capacitadas que você para ajudar aquela pessoa. Muitas vezes nós queremos, sob o pretexto de bondade, continuar abraçando aquela pessoa, continuar ajudando, mas chega um momento em que as nossas habilidades não são suficientes para ajudar e a tratar aquela pessoa. E nós precisamos reconhecer isso e deixar que aquela pessoa seja abraçada pelas pessoas certas, que podem ajudar aquela pessoa a crescer e a melhorar. E às vezes é tempo de você deixar ficar um pouco de lado, acompanhando de longe, até que chegue o tempo em que você possa voltar a abraçar essa pessoa. Versículo 6. Tempo de buscar e tempo de perder, tempo de guardar e tempo de deitar fora. Tem coisa que você tem que jogar fora. Tem coisa que já está vencida na sua vida. Coisas do passado precisam ser curadas, deixadas para trás. Olhe para o seu presente. Olhe para o seu momento atual. Plante sementes boas hoje,
para que você possa ter colheita boa no futuro. Comece a plantar apenas o bem para a sua vida. Plante sabedoria, conhecimento, educação, desenvolvimento humano. Plante espiritualidade, plante oração a Deus, plante propósitos. Hoje é o dia de você começar propósitos com Deus. Pegue uma folha de papel e escreva propósito número 1. Começar a orar e pedir a Deus o Espírito Santo para me dar iluminação em todos os caminhos da minha vida. Propósito número 2. Orar pela tarde. Faça uma oração de 1 minuto no período da tarde, dizendo: vou orar pela minha família. Propósito número 3. No período da noite, orar orando pelo futuro. Que todos tenham sabedoria para que plantem sementes, para que o futuro seja abençoado e próspero. Coloque propósitos. Comece a guardar a comunhão com Deus. Jogue fora os maus hábitos. Se você tem comido demais, tem comido muito açúcar, pense no seu futuro. Se você quer ter diabetes no futuro, se você quer ficar dependente de remédios no futuro para controlar a sua pressão, faça caminhadas a partir de hoje. Se você não quer correr, se você não aguenta correr, mas se você ainda tem condição de fazer uma corrida, corra. Se você ainda tem condição de praticar uma atividade esportiva, pratique. Vá atrás de hábitos saudáveis e eduque os seus filhos hoje a caminharem com você. Eu não tenho nenhum parque perto da minha casa. Eu ouvi isso de uma pessoa esses dias. E eu disse para ela: tem a rua. Ande pela calçada da sua casa, dê 2 voltas na quadra. A quadra é muito pequena, então escolha 3, 4 quadras em volta da sua casa. Acorde, coloque a roupa confortável, dê essa volta nessas 2, 3, 4 quadras. Faça isso todos os dias por pelo menos uns 20, 30 minutos. Volte para casa, beba água, elimine bebidas açucaradas, elimine o excesso de sal. Deite fora esses hábitos que vão fazer com que você na velhice seja dependente de muitos remédios. Você não precisa ter uma velhice em que você é dependente de muitos remédios e que tem problemas em todas as juntas e articulações. Se você começar a caminhar hoje, se você começar a cuidar da sua alimentação hoje, se você tiver esse cuidado de entender que hoje é o tempo de você plantar boas sementes na sua vida, você vai viver a sua vida e vai ter uma velhice tranquila, em que você vai caminhar, em que você vai ter lucidez, em que você vai ter uma vida boa, sem depender de medicamentos para diabetes, para controle de tantas coisas, porque você se preocupou com o seu futuro hoje, porque você construiu o seu futuro agora. Versículo 7, tempo de rasgar e tempo de coser, tempo de estar calado e tempo de falar. Quantas vezes você está no seu relacionamento e você quer falar e quer ter razão? Tem horas que mesmo você tendo razão, o melhor é você ficar em silêncio e levar o seu cônjuge para uma reunião em que as pessoas falam a respeito daquela situação que você não gosta e que as outras pessoas estão falando sobre aquilo. Existem reuniões em muitas igrejas e também em muitos grupos que se dedicam a cuidar de casamentos e relacionamentos, em que são abordados vários temas em que você pode participar, para que o seu cônjuge aprenda aquele assunto num ambiente externo. Você que é marido, que muitas vezes não escuta a sua esposa, abra os ouvidos, pergunte para ela o que eu posso melhorar. Vocês podem pegar uma folha de papel e colocar como tarefa, escrever 3 coisas que eu não gosto e 3 coisas que eu amo. E vocês podem trocar esses papéis. E vocês podem
para não, dependendo da circunstância e do momento que você está vivendo, no seu relacionamento, se o relacionamento está passando por uma turbulência, coloque um desafio semanal. Nesta semana, um hábito que eu não gosto e um hábito que eu gosto. E aí depois trabalhem isso uma semana. Depois na outra semana trabalhem outro hábito. Na outra semana outro hábito. Isso vai fazer, talvez você que quer acelerar o processo de cura. Tem muitas coisas que estão problemáticas no relacionamento. Então coloque assim, liste 10 coisas que eu não gosto e 10 coisas que eu gosto. Se você está com dificuldade de listar 10 coisas que você gosta, mas conseguiu facilmente listar 10 coisas que você não gosta, então é tempo de sentar e conversar e dizer, olha, tem essas 10 coisas que eu não gosto em você. E aí começar a estabelecer um plano de metas. Vamos trabalhar nessa primeira semana isso daqui, na semana que vem isso daqui. E assim vocês vão reconstruindo as paredes do relacionamento de vocês. Versículo 8, tempo de amar e tempo de aborrecer. Tempo de guerra e tempo de paz. Tempo de aborrecer. Existe o tempo em que você fica aborrecido. No tempo em que o seu cônjuge está aborrecido, você tem que entender que é o tempo de você estar calado. Esses tempos aqui se relacionam entre eles. Muitas vezes o outro está aborrecido por alguma situação do trabalho, então é tempo de você ficar calado. Existe o tempo em que a pessoa com quem você vive, o seu filho, seu pai, a sua mãe, precisam resolver um problema pessoal e você tem que respeitar o momento dele. Você tem que respeitar o tempo dele, o tempo dela. Mas existe também o tempo em que você tem que falar. Quando a pessoa começa a passar do limite com relação a alguma coisa que você tem, por que algumas mulheres ficam abusadas, são abusadas? E elas chegam em consultórios e dizem, eu estou sendo abusada. Quando eu falo desse abuso, estou falando a respeito de abuso de palavra, abuso psicológico. Porque não tomaram a iniciativa de falar. Existe o tempo de você falar. Existe o tempo de você dizer, você está passando do limite. Eu sou uma pessoa que merece respeito. Eu sou digna de respeito. Tem o tempo em que você tem que pôr um ponto final nisso. E esse ponto final começa com você falando a respeito daquilo que a pessoa está fazendo e que está passando do limite. Então, essas palavras são as reflexões que nós fizemos aqui até o versículo 8. Agora vamos para o versículo 9 até o versículo 20 para terminar a leitura de hoje. Versículo 9. Que vantagem tem o trabalhador naquilo em que trabalha? Versículo 10. Tenho visto o trabalho que Deus deu aos filhos dos homens, para com ele os afligir. Versículo 11. Tudo fez formoso em seu tempo, também pôs o mundo no coração deles, né? Aqui no caso no coração dos homens, sem que o homem possa descobrir a obra que Deus fez, desde o princípio até o fim. Esse versículo 11 significa o seguinte, o ser humano tenta descobrir a obra de Deus. Nós vemos que os cientistas ficam estudando as leis da química, as leis da física, as leis do espaço, e eles querem descobrir o universo. Já descobriram, chegaram até a Lua, descobriram vários planetas, mas quando conversamos com esses cientistas, eles dizem assim, o mundo ainda é um mistério. Ainda há muitos planetas, muitas galáxias, muitos lugares que o homem e a imaginação do homem ainda não conseguiu chegar e não conseguiu alcançar em razão do nosso limite. Deus colocou o mundo no coração dos homens, sem que o homem possa descobrir a obra que Deus fez desde o princípio até o fim. Nós nunca vamos conhecer todas as coisas que Deus já fez. Quando nós olhamos para as coisas que o homem descobriu até hoje, nós ficamos maravilhados. Se tomássemos um homem que viveu há 1000 anos atrás e o trouxéssemos para o tempo presente, ele provavelmente ficaria impressionado com o celular
com os aviões, com as aeronaves, com tantas coisas que foram realizadas pela humanidade. Talvez ele diria assim: como é que a humanidade chegou nesse nível de conhecimento? Mas quem vive nesse tempo e olha para o futuro pensa: nós ainda não descobrimos nada. O universo é muito grande, porque Deus é muito grande. Por isso Salomão falou: tudo Deus fez formoso, versículo 11, em seu tempo. Quando Deus resolveu criar as coisas lá no princípio, no Gênesis, ele criou tudo de uma vez, com o poder e com a grandeza dele. E Deus colocou o mundo no coração dos homens, sem que o homem possa descobrir a obra que Deus fez desde o princípio até o fim. Nós não somos capazes de descobrir tudo o que existe e que foi criado por Deus. Isso será revelado apenas quando estivermos com Ele na eternidade. Versículo 12. Já tenho conhecido que não há coisa melhor para eles. Aqui ele está falando dos homens, do que se alegrarem e fazerem bem na sua vida. Esse versículo 12, Salomão foi vivendo e ele disse: é uma ruína para os seres humanos ficarem preocupados com coisas do futuro, e é uma ruína ficarem acorrentados pensando em coisas do passado. A melhor coisa que existe para o ser humano é viver o tempo presente, e é viver com alegria e fazerem o bem na sua vida. É a melhor coisa que fazem. Versículo 13. E também que todo homem coma e beba e goze do bem de todo o seu trabalho. Isto é um dom de Deus. Por que Salomão fala que isso é um dom de Deus? Porque existem pessoas que trabalham, mas elas não conseguem encontrar um tempo para comer e beber. Elas vivem apenas para o trabalho. Elas vivem escravas do trabalho. Nós vamos ler no capítulo 4 de Eclesiastes que tem um trecho que Salomão fala que há pessoas que não têm filhos e não têm parente, mas a sua vida é só trabalhar para juntar riqueza. E a pessoa nem se pergunta: para quem será essa riqueza que eu estou ajuntando? Então aqui, no versículo 13, Salomão ele conclui que a melhor coisa que existe nessa vida não é ficar dedicado ao trabalho. Por isso ele faz essa pergunta aqui no versículo 9 e 10. Que vantagem tem o trabalhador naquilo em que trabalha? Versículo 9 aqui. Versículo 10. Tenho visto o trabalho que Deus deu aos filhos dos homens para com eles afligir. Pessoas ficam preocupadas só com o trabalho, e o trabalho vem, na verdade, como aflição. Vem como preocupação. Vem como a preocupação de como vou fazer para prover o meu sustento. Essa é uma das perspectivas que aqueles que não se achegam a Deus têm a respeito do trabalho. Quando você conversa com algumas pessoas, elas dizem: a minha vida é o trabalho. Você pergunta o que você é? A pessoa fala: eu sou uma profissão. Elas falam: eu sou engenheiro, eu sou advogado, eu sou médico, eu sou pedreiro. Elas não falam: eu sou o João, filho da Maria e do José, irmão de tantos irmãos, pai do Joaquim e da Emanuela. Eles dizem: eu sou uma profissão. Eles não dizem: eu sou o Filho de Deus, o Filho amado, aquele que todos os dias tem comunhão com o Pai Celestial, que fala com Ele, que tem alegria no coração e que entende que o trabalho não é o princípio e a única coisa que existe nessa vida. Eles ficam amarrados com o trabalho, com a profissão. Salomão está falando qual é a vantagem que o trabalhador tem naquilo que trabalha. Qual é a vantagem de você dizer que você é médico, advogado, pedreiro, lavrador, seja lá o que for.
Isso não é o propósito da vida. Isso é apenas uma forma que você dá a sua contribuição para a sociedade. É uma forma que você se conecta com as pessoas. É por isso que você precisa dar o seu melhor, porque quando você está fazendo a construção de uma casa, alguém vai morar nessa casa e você precisa realizar a melhor construção para que as pessoas que vão morar ali sejam felizes, para que elas sejam felizes em razão da dedicação que você empenhou nesse trabalho que você fez. É por isso que o médico precisa estudar a medicina, não com o propósito de ganhar o seu dinheiro e de ficar enriquecido, mas pelo fato de servir ao outro, de trazer saúde, cura para outras pessoas. É por isso que um advogado precisa estudar um caso e pensar assim: como nós vamos aplicar a justiça, fazer aquilo que é direito, aquilo que é certo, para que as coisas caminhem bem na sociedade. Tudo fez formoso em seu tempo, também pôs o mundo no coração dele, sem que o homem possa descobrir a obra que Deus fez desde o princípio até o fim. O homem fica mergulhado no trabalho e por mais que o homem trabalhe, tentando descobrir as coisas, que os cientistas fazem isso querendo descobrir o universo e tudo, nunca vão conseguir descobrir toda a obra de Deus do princípio ao fim. Versículo 12, já tenho conhecido que não há coisa melhor para eles. E aí Salomão vem no 12, 13 e fala que o melhor para o ser humano é se alegrar, fazer bem na sua vida, comer, beber e gozar do bem de todo o seu trabalho. Isso é um dom de Deus. O que é o dom de Deus? A inteligência, o conhecimento, o entendimento a respeito do significado da vida. De entender que nós não somos uma profissão e não somos um trabalho, mas que nós somos filhos de Deus e que estamos aqui na terra para cumprir uma missão de contribuir e amar o próximo e vivermos em harmonia e um dia voltar o nosso espírito para o próprio Deus. E que nesse tempo em que vivemos na terra temos que ter o tempo do desfrute, da alegria e da valorização da comunhão com os nossos familiares, com os nossos amigos, cuidando das pessoas que estão à nossa volta e prestando o nosso trabalho não como fim. O nosso fim não é o trabalho. O nosso fim é o comer e o beber junto, o alegrar-se com as pessoas, o ter o relacionamento com Deus primeiramente e o relacionamento com as pessoas. Amar a Deus acima de todas as coisas e amar ao próximo como a nós mesmos. Versículo 14. Eu sei que tudo quanto Deus faz durará eternamente. Nada se lhe deve acrescentar e nada se lhe deve tirar. E isso faz Deus para que haja temor diante dele. Deus faz as coisas assim para que as pessoas respeitem Deus. Não tem aquele ditado que diz assim: tudo aquilo que se planta na terra se colhe? E muitas vezes nós vemos que pessoas fazem o mal por muitos anos e depois, de repente, elas são acometidas por um golpe da vida. E as pessoas dizem: nossa, que azar que ele levou. Não foi azar. Foi a lei da semeadura que Deus instalou na terra para que todos paguem por aquilo que semeiam aqui na terra, para que exista temor e reverência a Ele, para que exista respeito a Ele. 15. O que é já foi, e o que há de ser também já foi. E Deus pede conta do que passou. Deus, Ele é o justo juiz, Ele governa sobre o céu e a terra. Versículo 16. Vi mais debaixo do sol, no lugar do juízo impiedade, e no lugar da justiça impiedade ainda. Versículo 17, eu disse no meu coração, Deus julgará o justo e o ímpio, porque há um tempo para todo intento e para toda obra. Muitas pessoas dizem assim, nossa, o judiciário tomando decisões injustas, nossa, aquela pessoa deveria ter sido condenada e foi solta. Uma coisa que nós precisamos entender é que a justiça dos homens, quando é feita pelos homens, é feita por pessoas que são imperfeitas. O homem é pecador. Nós todos somos pecadores e o nosso juízo, a nossa justiça é como trapo de imundícia diante do Senhor. Só Ele é aquele que julga com retidão e com justiça verdadeira. Todos os julgamentos que são feitos pelos juízes nos tribunais são feitos com base na
parcialidade e na limitação do conhecimento e na limitação daquilo que pode vir ao processo. E é por essa razão que muitas vezes as decisões vão ser injustas mesmo. Muitas vezes as decisões vão ser ímpias, porque dependendo da pessoa que faz o julgamento e do seu interesse naquele processo, vai haver impiedade, vai haver injustiça sim, e isso é uma coisa que faz parte do mundo. E entender isso traz muito alívio, porque quando nós temos expectativas de que a justiça será realizada ali e a justiça não é feita, seja porque o juiz não foi tão imparcial quanto deveria, seja porque o conhecimento, a limitação da inteligência daquela pessoa que julgou não atingiu a capacidade plena para julgar aquela causa e aquele processo como deveria ter sido julgado, segundo os critérios da justiça, não foi suficiente por muitos e vários motivos, seja porque aquela pessoa que julgou não tinha maturidade suficiente para entender aquele caso, processos de família, muitas vezes, dependendo do juiz, quando ele é muito jovem, ele pode não entender algumas coisas que só o tempo da maturidade, só o tempo de mais idade vão trazer para aquela pessoa em razão das experiências. Haverá injustiça? Sempre haverá. Deus disse no meu coração, Deus julgará o justo e o ímpio, porque há um tempo para todo intento e para toda boa obra. O fato é que a lei da semeadura fica na terra. O versículo 17, o juiz pode falhar no julgamento, mas aquela pessoa se escapa por um julgamento do judiciário, não escapa do juízo de Deus. Existe um tempo em que Deus visita a pessoa e realiza o julgamento. Existe o tempo em que você que foi injustiçado recebe a recompensa, recebe a alegria, recebe o tempo da vitória em alguma outra área da sua vida. Deus é um Deus que controla as coisas. Existe o tempo para cada coisa. Versículo 18, disse eu no meu coração, é por causa dos filhos dos homens, para que Deus possa prová-los, e eles possam ver que são em si mesmos como os animais. Veja que quando 19, porque o que sucede aos filhos dos homens, isso mesmo também sucede aos animais. A mesma coisa lhes sucede, como morre um, assim morre o outro. Todos têm o mesmo fôlego, e a vantagem dos homens sobre os animais não é nenhuma, porque todos são vaidade. Versículo 20, todos vão para um lugar, todos são pó, e todos ao pó tornarão. Versículo 21, quem adverte que o fôlego dos filhos dos homens sobe para cima e que o fôlego dos animais desce para baixo da terra. Versículo 22, assim que tenho visto que não há coisa melhor do que alegrar-se o homem nas suas obras, porque essa é a sua porção, porque quem o fará voltar para ver o que será depois dele? Nesses últimos versículos aqui, do versículo 18 até o versículo 22, nesses 4 versículos finais, Salomão fala que não existe diferença entre os seres humanos e os animais, porque não existe garantia de que o fôlego de vida dos seres humanos sobe e de que o fôlego de vida dos animais desce. Na verdade, Salomão aqui está revelando a sua decepção com a vida, a ponto de ele ficou tão decepcionado. Isso é uma consequência do que ele falou aqui no versículo 16, do versículo 15 até o 17. Ele fala assim, ó, o que já foi é o que há de ser, e o que há de ser também já foi. E Deus pede conta do que passou. Vi mais debaixo do sol, no lugar do juízo impiedade, no lugar da justiça impiedade ainda. Eu disse no meu coração, Deus julgará o justo e o ímpio, porque há um tempo para todo intento e para toda obra. Salomão, nos versículos 15 a 17, mostra a decepção de ver que os julgamentos que são feitos pelos homens erram e que as imperfeições da vida acontecem todos os dias. E quando ele olha isso e fica decepcionado com isso, ele olha para os animais e fala, o que existe de diferente entre o homem e os animais, se os homens
que deveriam ter o senso de inteligência, a capacidade superior, a compreensão, o entendimento para organizar as coisas na Terra de tal maneira que o mundo fosse justo, de tal maneira que o mundo fosse bom, de tal maneira que o mundo fosse correto, não conseguem fazer isso. O ser humano não consegue, com os seus sistemas de justiça, instalar justiça na Terra. Pelo contrário, ele instala injustiça muitas vezes. E quando eu vejo isso, Salomão dizendo, ele olha para os animais e fala, é tudo igual. Os animais, os seres humanos acham que são tão melhores, muitas vezes, e muitas vezes quando são comparados aos animais, eles são, na verdade, a mesma coisa, são apenas vaidade. Mas essa decepção que Salomão tem com a vida quando ele olha para a questão da injustiça que acontece na Terra, é um momento de frustração de Salomão. Não é a verdade revelada pela palavra. A palavra revela em Gênesis, no capítulo 1, no versículo 26, que Deus criou o homem à imagem e à semelhança de Deus. E que ele deu uma ordem para os homens. Ele disse, ele criou tudo primeiro e depois colocou o homem na terra e disse, multipliquem e dominem sobre todas as coisas que foram criadas. Então, isso que Salomão está escrevendo aqui, tem pessoas que leem esse texto de Eclesiastes capítulo 3, né? Eu já vi pessoas dizendo isso aqui, dizendo assim, os seres humanos e os animais são a mesma coisa, o homem não é superior aos animais. Mas essa não é a verdade falada a respeito de Deus a respeito dos homens. Deus fala de maneira clara, lá em Gênesis. Vamos até ler esse texto aqui. Gênesis, vamos procurar aqui. Aqui, Gênesis 1, 28. Olha o que diz o texto. E Deus os abençoou, e Deus lhes disse, frutificai e multiplicai-vos, e enchei a terra, e sujeitai-a, e dominai, sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre todo o animal que se move sobre a terra. Quando nós lemos esse texto de Gênesis 1, 28, nós vemos que Deus disse para o homem para dominar sobre o mar, para dominar sobre o céu e para dominar sobre a terra. Quando ele fala dominar sobre os peixes do mar, Deus está falando domine sobre os mares. Quando ele fala para dominar sobre os peixes do mar, está falando não é só dos peixes, mas é para dominar sobre tudo o que existe no mar. Quando ele fala para dominar os céus, é para dominar os céus. As aves dos céus não são apenas as aves, mas é dominar os céus também. E quando fala dominar sobre todo animal que se move sobre a terra, fala a respeito do domínio, a respeito de tudo aquilo que existe sobre a terra. Deus deu esse controle para o homem. Veja que o versículo 26 e o versículo 27 falam, e disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. E domine sobre os peixes do mar e sobre as aves dos céus e sobre o gado e sobre toda a terra e sobre todo réptil que se move sobre a terra. Quando Deus criou o homem, ele criou a imagem e a semelhança de Deus. E ele fala, em versículo 27, e criou Deus, o homem, a sua imagem, a imagem de Deus o criou, macho e fêmea os criou. É por essa razão também que nós dizemos que Deus não criou nem o homossexualismo, nem o lesbianismo. Isso é uma coisa que muitas pessoas nos dias de hoje têm decidido não falar mais, mas o texto fala, Deus criou macho e criou fêmea. Deus criou dessa forma. E criou o homem, a imagem e a semelhança dele. Quando diz homem, é homem e mulher, a imagem e a semelhança dele. A mulher foi feita à imagem e a semelhança de Deus também, para ser a adjutora do homem, para andar ao lado do homem, para cumprir cada um deles, o homem e a mulher, o seu papel. Nós estamos vivendo dias em que a confusão das pessoas, pela falta da busca do conhecimento de Deus, pela falta de se dedicar um tempo
para o desenvolvimento da espiritualidade, do relacionamento e da comunhão com Deus, para terem o Espírito Santo nas suas vidas, que é o Espírito de Deus, que traz a revelação e a iluminação de Deus, façam as pessoas andarem num caminho de perdição. Mas a decepção que Salomão tem em Eclesiastes, no capítulo 3, ela é uma decepção pessoal de Salomão. Esse texto de Eclesiastes, capítulo 3, precisa ser lido em conjunto com Gênesis 1, que traz a revelação de quem o homem é em relação aos animais. Deus criou o homem para dominar sobre todos os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todos os seres que habitam sobre a terra. Não sobre outros homens. Tem homens que querem exercer domínio e sujeição de outros homens. Deus não criou o homem para dominar sobre o outro, mas criou o homem para dominar sobre tudo que foi criado. Então, essas considerações que Salomão tem em relação a... Aqui eu perdi o texto de Eclesiastes 3. Eclesiastes 3. Essas considerações que Salomão tem na parte final aqui do capítulo 3 são decepção pessoal dele. Mas eu quis trazer esse texto final aqui só para trazer o entendimento. Não permitir que algumas pessoas que vão ouvir esse vídeo digam, porque isso acontece muitas vezes, a pessoa lê esse texto e fala, é verdade, o homem é como um animal. Tem pessoas que leem esse texto, eu já vi pessoas lendo esse texto e chegando a essa conclusão. A Bíblia, ela é um livro que tem que ser lida no seu contexto amplo, no seu contexto geral. É a Escritura explicando a Escritura. Você lê a Bíblia comparando textos com textos. E você só pode chegar a um princípio quando você lê em todos os livros que aquele princípio se confirma. Então é por essa razão que nós não podemos concluir aqui que os homens e os animais têm o mesmo peso e o mesmo valor. Foi Deus que, quando criou todas as coisas, deu ao homem o domínio sobre todas as coisas. Aqui é apenas um ponto de vista de Salomão, quando, analisando a injustiça que se opera na terra, ele conclui: o homem não é melhor do que os animais. E nós temos visto uma geração em que muitas pessoas dizem que preferem ter um cachorro, um gato, um papagaio, um aquário, a formarem uma família. Tem muitas pessoas que falam, eu não quero formar família não, porque eu não quero ter problema com filho, eu não quero ter problema com ninguém. É melhor o meu cachorro, é melhor o meu gatinho, porque pelo menos eu vivo bem com eles e tá tudo bem. Mas Deus criou a família. E o projeto de Deus é que nós amemos uns aos outros e que nós cuidemos de pessoas. Que cuidemos também dos animais. Não há problema nenhum em se ter animal de estimação. Mas essa perspectiva que se tem visto na terra é a decepção que Salomão teve aqui também em Eclesiastes 3. A decepção de algumas pessoas chega a um ponto tão grande que a pessoa prefere não formar uma família e ficar com animais de estimação. Mas essas são as considerações de hoje de Eclesiastes 3. Permaneçam na graça e no amor de Jesus Cristo. Se você gostou desse vídeo, dá um like e compartilhe essa mensagem com outras pessoas que você conhece para que elas também possam meditar na palavra de Deus e crescer no conhecimento de Deus. E entenda que você foi criado à imagem e semelhança de Deus para dominar sobre todas as coisas. Talvez você olhe para a sua vida e diga, mas eu não estou dominando nada. Se você não está dominando nada, comece por Deus. Faça um propósito com Deus. Diga a Deus, me dá sabedoria para que eu possa entender a minha vida e para que eu possa dominar, assim como o Senhor me criou para dominar. Hoje eu não domino nada, mas comece dominando a administração do seu tempo. Administre aqui, o tempo que foi determinado para hoje. O que está determinado para hoje você fazer? Se você quer um futuro melhor, o teu tempo hoje é de colocar semente nova. Procure um curso
procure uma nova profissão, uma nova habilidade, procure um novo conhecimento, procure uma nova área que você pode explorar, leia livros que sejam bons, procure vídeos na internet que falem a respeito de coisas úteis e relevantes. Fuja de ficar lendo notícias ruins. O mundo nunca mudou. Desde que o mundo começou, notícia ruim tem todo dia. Então você ligar o jornal para ficar lendo notícias ruins não vai trazer instrução em nada. Vai trazer só vai deixar só a tua cabeça cheia de tanta tragédia que aconteceu. Faça do seu mundo um mundo bom e abençoado. Cerque o seu jardim com flores, para que você possa ter alegria e realização. Deixe o mundo externo para o lado de fora. Cuide do seu coração, dos seus pensamentos. Não deixe as notícias ruins e negativas dominarem você. Tem pessoas que ficam todos os dias falando das notícias ruins. E tem pessoas com quem você conversa que todos os dias estão falando de coisas boas. Olha só, eu aprendi mais uma coisa. Olha só, eu comprei esse presente para o meu filho. Olha só, eu fiz essa surpresa para o meu cônjuge. Olha só, eu fiz essa surpresa para o meu pai, para minha mãe. E essas pessoas são as pessoas que descobriram que o melhor que existe nessa vida é se alegrar, comer, beber e gozar. Porque essa é a porção que cada um tem aqui nessa vida na terra. E Salomão falou isso nesse texto. Ele fala aqui no versículo 13. E também que todo homem coma e beba e goze do bem de todo o seu trabalho. Isso é um dom de Deus. O dom de Deus é esse. Então, para de seguir o caminho do mal. Vai para o caminho do bem. Deus abençoe a todos. Fiquem na graça e na paz de Jesus Cristo. Amém.